Seja muito bem-vindo à página Línguas e Protocolo Executivo. Eu sou Augusta Évora, professora linguista, sou servidora pública e também agente cultural, principalmente na área de literatura e música. Seja muito bem-vindo a este momento em que vamos falar um pouco sobre o profissional de letras. Então, o profissional de letras tem como título, ele deveria ser designado enquanto título de beletrista. Por que beletrista? Porque normalmente o profissional de letras ele é um especialista das belas letras. Então, belas letras, beletrista. Mas você já ouviu alguém aqui em Cabo Verde ou em algum país de língua portuguesa ser chamado de beletrista? Eu acho que não. Então, como são conhecidos os profissionais de letras? Como é que vulgarmente é chamado um profissional de letras? Ou ele é um linguista, ou ele é chamado de professor se ele exerce docência, se ele fez para além do bacharelado em línguas, ele ainda fez a parte pedagógica para poder ter licenciatura em ensino, para poder ser professor. Ele pode ser um crítico literário, ele pode ser um tradutor, se ele tiver uma licenciatura dupla, como eu, em português e inglês. Normalmente podemos ter licenciatura em duas línguas e ter ainda uma terceira, como uma língua em que nós estudamos. Por exemplo, eu tenho português e inglês como licenciada, mas também tenho francês como segunda língua estrangeira em termos de ensino e pesquisa. Ele pode ser um editor, pode trabalhar ligado a todo o processo de editoração, desde o parecer, se ele for da área da literatura, parecer que valide um texto de um eventual escritor, portanto, chamado de manuscrito. Ele pode trabalhar com revisão, para além da validação do texto enquanto parecerista, que significa que ele pode recomendar à editora que este texto seja publicado ou diga à editora de uma maneira profissional e séria que aquele texto não deve ser publicado por razões que ele fundamenta. Então, ele pode ser, neste caso, um parcerista ou um consultor de uma editora. Ele pode ser um revisor, ou chamado também de rewriter, para além, independentemente da sua avaliação do texto, ele pode ajudar a trabalhar na redação do texto. Neste caso, já ele é revisor. Em princípio, neste caso, ele não é um especialista na literatura, não tem de ser um especialista na literatura, mas pode ser um especialista na área de redação. Ele pode fazer interpretação do texto enquanto tradutor e intérprete, para quem tiver uma licenciatura dupla. Ele pode ser um produtor textual, de uma forma geral. Por exemplo, pode ser um consultor de uma empresa, pode ser o assessor de um político, pode ser um assessor ou um agente cultural de um artista, em que ele trabalha os textos que aquela pessoa gostaria de produzir. Ele vai conhecer o perfil da pessoa enquanto sujeito artístico ou enquanto político para produzir uma mensagem que se coadune com o perfil daquela pessoa. Então ele pode trabalhar como um produtor textual, ele pode exercer docência e ser um professor de línguas e literaturas e culturas ou das ciências da linguagem de uma forma geral. São apenas algumas das várias saídas profissionais de um beletrista ou profissional de letras. Aqui em Cabo Verde, a maioria dos profissionais de letras são conhecidos como linguistas. São conhecidos, está bem, não é preciso dizer é conhecida a maioria, não.
são conhecidos como linguistas ou professores. Mas muitos de nós vamos nos especializando conforme a nossa área de opção. Eu me apresento como professora linguista ou, dependendo da situação, uma linguista professora, uma linguista docente. Mas também trabalho como redatora. Aliás, enquanto na qualidade de servidora pública eu estou afeta à Assembleia Nacional de Cabo Verde, na profissão, no cargo, na categoria e na função de redatora. Neste caso em específico, estou num cargo de gestora pública, que acumulo como docente, mas eu, na verdade, a minha função na Assembleia Nacional está ligada aos textos. A ver, então, sou uma beletrista, uma profissional de letras que exerce como redatora e como professora. E para isso eu fiz trabalhos e funções e formação específica para exercer esses cargos e essas funções nessa categoria em específico, tá bem? Então é mais ou menos isso, de uma forma assim bem genérica, o que faz um profissional de letras. Normalmente não somos denominados de beletristas, porque ao que parece, apesar de trabalharmos para as belas letras, não é um termo muito comum. Então, podemos ser chamados de linguistas, professores, críticos literários, tradutores, intérpretes, rewriters, revisores, parceiristas, agentes culturais, principalmente na área da literatura. Gostou? Alguma questão que gostaria de colocar e que eu não tenha respondido? Espero contar consigo na aula número 3. Esta é a aula número 2, que acontece no dia 21 de maio de 2024, Dia do Profissional de Letras. Agradecemos a sua presença, esperamos que esteja aqui conosco sempre. Adeus, no prazer do texto.